Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com informações na medida certa. E nessa edição estaremos abordando a questão dos consignados da CLT, que alcançou quase 9 bilhões de reais em empréstimos. Falaremos também do Dia das Mães, que deve movimentar nada menos que 16 bilhões de reais. Esta é a expectativa do comércio. Falaremos também de praia, que é uma das opções de lazer para muitas pessoas, e também uma forma de se garantir aquela renda extra. Tudo isso e muito mais nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos nossa edição falando sobre consignado da CLT, que desde quando começou a funcionar em 21 de março, a nova linha de crédito alcançou nada menos que 9 bilhões de reais em empréstimos. Este balanço foi apresentado pelo ministro do Trabalho e Emprego na entrevista ao programa Bom Dia. Vamos observar. Quase 1.600.000 trabalhadores com carteira assinada do setor privado já contrataram a nova modalidade de consignado. Nesse tipo de empréstimo, os descontos das parcelas são feitas direto no contra-cheque e os juros são menores. Antes, apenas servidores e empregados públicos, além de aposentados, tinham acesso a esse modelo de crédito. O valor médio por contrato dos consignados CLT é de R$ 5.491, divididos em 16 parcelas com prestações de R$ 335. A expectativa é que nos próximos 4 anos, 25 dos 47 milhões de seletistas optem por contratar empréstimos consignados, numa cifra que pode alcançar 120 bilhões de reais. A partir de maio, trabalhadores poderão fazer a portabilidade de empréstimos consignados já contratados para outras instituições financeiras com juros mais baixos. Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, aqui da EBC, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, orientou os trabalhadores a compararem as opções disponíveis no aplicativo do E-Social. Eu sugiro que você dê uma passadinha na plataforma do E-Social e provoca lá que os bancos ofereçam também, porque quando você vai na plataforma do banco, você tem a oferta só do banco. Se você vai na plataforma do E-Social, você pode ter oferta de todos os bancos que tem que oferecer ali para que ele possa tomar uma decisão. Vamos agora também falar de mercado de trabalho, que, aliás, dados dos últimos censos demográficos mostram que cerca de 55 milhões de pessoas no país têm 50 anos ou mais. Mas, mesmo representando uma boa parte da população economicamente ativa, esses brasileiros muitas vezes estão encontrando obstáculos ou dificuldades no mercado de trabalho por causa da idade. Vamos observar mais desta informação, que é bastante importante porque vivemos a geração realmente acima dos 50. Em 2021, prestes a completar 50 anos, a Suzana estava em busca de um emprego. O maior receio, não conseguir a vaga por causa da idade, mas não foi o que aconteceu. Eu tinha medo de quando eu entregasse meu currículo, eu não fosse bem aceita, mas para minha surpresa, não demorou, depois que eu entreguei o currículo, não demorou nem um mês, eu fui chamada. Infelizmente, em muitas empresas, a idade pode ser um problema. E, mesmo quando há oferta de trabalho, as oportunidades aparecem geralmente em setores básicos de serviço, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Mas o cenário está mudando, com o envelhecimento natural da população brasileira e com iniciativas como a da empresa que o Paulo gerencia, que realiza todo ano uma semana de contratação 50+. Em 2023, nós tínhamos já 11% do nosso quadro de colaboradores de pessoas 50+. Para nós, historicamente, sempre acreditamos no profissional 50+. Então, nós fizemos essa campanha, na busca de ampliar a inclusão desses profissionais e foi um sucesso. 26% da população brasileira tem 50 anos ou mais. Segundo o Censo Demográfico de 2022, são mais de 55 milhões de pessoas que têm muito a contribuir para a economia do país e podem estar ativas no mercado de trabalho. São os profissionais que têm um repertório de trabalho, uma
uma carga de experiência profissional extremamente consolidada e que traz para as empresas essa experiência ao mesmo tempo que traz uma estabilidade maior, uma vez que, em geral, seu momento de vida já é um momento mais estável. Mesmo estando acima dos 50 anos, nós temos direito de aprender. Nós temos direito de ter uma chance. Vamos falar agora de saúde, a questão da hipertensão, uma doença cardiovascular, mas que acaba enganando muitas pessoas que pensam que ela somente acomete apenas pessoas idosas. O número mostra que os casos têm aumentado cada vez mais entre os jovens. É isso que vamos observar e aprender através da reportagem da TBE da Bahia. Hipertensão, uma doença que parece ter o público idoso como alvo, porém tem se mostrado cada vez mais presente nas novas gerações. Elaine descobriu que tinha pressão alta durante a pandemia. Eu tinha muitas dores de cabeça antes do diagnóstico e eu pensava que era enxaqueca, que também é uma doença que eu tenho. Mas ao ir por cardiologista, ele descobriu que eu sou uma pessoa hipertensa. A minha mãe também é hipertensa e ficou justamente na minha faixa etária. Elaine não é um caso isolado. Isso porque o Instituto Nacional de Cardiologia revelou um aumento preocupante no número de jovens com hipertensão no Brasil. Em 2023, por exemplo, o país atingiu uma série histórica de hipertensos com idade entre 18 e 24 anos. Ele está muito atrelado ali à hipertensão essencial associada a hábitos de vida, né? Quando a gente pensa que há uma população que tem um grau maior de obesidade em relação ao passado e também uma população que tem um aumento, sobretudo, de consumo de alimentos muito ricos em sódios. Outras causas que podem estar associadas à população mais jovem envolvem causas de hipertensão secundária, que são alguns distúrbios hormonais, distúrbios vasculares, como coarctação de aorta, renovasculares, que esses historicamente na população permanecem ali num número estável. Com a descoberta da doença, a publicitária precisou mudar todo o estilo de vida e os remédios passaram a fazer parte da rotina diária. Eu tive que mudar totalmente a minha alimentação. A minha alimentação é muito regrada. Eu como muitas frutas, muitas verduras. A comida precisa ter um limite de sal ali, né, para eu consumir. Bebo muita água também, que hidratação é muito importante. É importante desmistificar algumas ideias sobre a hipertensão para saber como prevenir. E a principal medida de prevenção é o check-up, né? Principalmente se você tiver histórico familiar de hipertensão ou se você tem algum outro fator de risco conhecido, se é sedentário, se não dorme bem, se tem um sobrepeso, se tem uma propensão maior de ter hipertensão, mas não é exclusivo desses grupos. Então, o check-up, a prevenção é a chave, né, para você ter uma boa saúde. Vamos agora falar então do mês de maio, porque tem aí o Dia das Mães. E o comércio deve movimentar nada menos que 16 bilhões de reais em compras este ano. O montante que está inclusive numa pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Vamos observar. Dia das Mães é no domingo que vem e o comércio já está aquecido por conta da data. A expectativa do setor é movimentar quase 10% a mais que no ano passado. De cada 10 consumidores, 6 pretendem comprar presentes de Dia das Mães. E olha só, embora haja bastante vendas online, a maioria dos entrevistados tem a intenção de comprar os presentes em lojas físicas. Nas lojas físicas, as mulheres são a maioria dos clientes, já as compras online são mais comuns entre os homens. Agora, entre os itens mais procurados para presentear as mães estão roupas, perfumes e maquiagem, itens de casa como eletrodomésticos, joias, relógios e eletrônicos, chocolates e cestas de café da manhã também aparecem na lista. Quanto à forma de pagar pelos presentes, metade dos consumidores pretende usar cartões de crédito e débito e na forma crédito, a maioria tem a intenção de pagar de forma parcelada. Vamos ver o gasto médio por faixa etária e região do país.
O público mais jovem pretende gastar, em média, R$ 269. Entre 25 e 34 anos, R$ 279. E entre os consumidores de 35 a 44 anos, a média é de R$ 232. Na população de 45 a 59 anos, a média de gasto é de R$ 219 e acima de 60 anos é de R$ 242. Por região, levando em conta os gastos totais, o Sudeste lidera com 6,7 bilhões de reais, 12,5% a mais que em 2024. Em seguida, vem o Nordeste com 4,5 bilhões, o Sul, Norte e Centro-Oeste. Vamos agora então falar de desafios virtuais. Que são um perigo para as crianças e adolescentes que cada vez mais navegam pela internet sem aquela supervisão de um responsável. Vamos observar mais detalhes nesta informação da TV Ceará, que inclusive vai mostrar aqui os pais e as escolas o que estão fazendo para enfrentar essa questão. Vamos observar. O Franzera é pai de 2 filhos, um menino de 10 e uma jovem de 17 anos. Quando a primeira filha começou a usar o aparelho telefônico, ele sentiu que tinha que controlar. Eu fui buscar opções, sistemas, aplicativos. Eu encontrei um que ele, de fato, a gente consegue controlar o limite de cada aplicativo e até o tempo de uso do celular por dia. Eu gosto muito de ficar jogando no celular, eu gosto também de ficar assistindo lá o YouTube. E eu sei que isso pode me causar muito mal, mas eu gostaria assim de ter mais tempo, mas eu sei as consequências. Ter esse cuidado acaba sendo essencial para que as crianças não tenham acesso a conteúdos que coloquem a vida delas em risco. Em 2 casos recentes, um em Pernambuco e outro no Distrito Federal, de mortes que teriam sido provocadas por desafios online, acabaram por reabrir a discussão sobre o uso das redes por crianças e adolescentes. Os desafios estão em páginas com milhões de seguidores que publicam conteúdos, na maioria das vezes, atrativos e que parecem engraçados. A internet, ela oferece elementos para saciar a curiosidade sexual, para fazer amigos, para ter ferramentas para saber coisas, para se vincular. Entretanto, também pode ser uma armadilha perigosa, porque a gente pode ter questões que denunciam vulnerabilidades, inseguranças, desamparos, ambientes familiares de total indiferença, de negligência, e aí se torna um lugar muito perigoso. Uma pesquisa realizada pela Unesco através do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o TIC Kids Brasil, revela que 24 milhões de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos são usuários de internet. Esse mesmo estudo mostra que 70% acessavam a internet de forma solitária e 55% eram incentivados por pais irresponsáveis. Demétrio é fundador do Instituto Jimmy Cuida. Ele perdeu um filho de 16 anos para uma brincadeira perigosa e há 11 busca levar conhecimento à sociedade sobre o tema. Para além das prevenções, nós trabalhamos muito o combate e uma atuação muito forte judicialmente para retirar vídeos com conteúdos nocivos. Nós conseguimos algumas coisas, só que sobem centenas, dezenas de vídeos com conteúdos nocivos e para cada um necessita uma demanda judicial específica. A gente segue fazendo isso e segue lutando e tentando fazer com que exista uma regulamentação desse conteúdo que sobe sem nenhum tipo de filtro. E no passado, o lugar mais seguro para os nossos filhos era o quarto deles. Hoje é o lugar mais perigoso. Porque ali dentro, com o celular na mão, eles têm contato com o mundo. E têm contato com a parte boa, mas infelizmente muito contato com a parte ruim.
Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Vamos agora falar também de locação de imóveis, porque aqui em São Paulo, os micros apartamentos e imóveis com até 35 metros quadrados, que normalmente são procurados por mais jovens, que querem, na realidade, morarem mais perto do trabalho. Mas um novo público começou a se interessar cada vez mais por esse tipo de moradia, que são os chamados 50 a mais. Vamos observar. O jardim que Norma tinha antes em uma casa grande se resume agora a vasos de plantas na parede. Tudo porque ela trocou o sobrado de 4 quartos por um apartamento de 30 metros. O diferencial dele é esse espaço. Uma varanda aberta, né, que propicia e faz com que a gente possa ter bons momentos e ter uma sensação de estar morando em casa. Então, comprar um imóvel maior para criar os filhos com mais espaço para que eles possam estudar, brincar, trazer os amigos. Esse já foi o sonho de muitas pessoas que hoje estão com mais de 50, 60 anos. O problema é que quando esses filhos saem de casa, manter um espaço assim fica inviável, principalmente pelo alto custo e manutenção. E trabalho, emprego de mão de obra para manutenção desse imóvel. A depender do tamanho, inclusive, é uma questão econômica até de manutenção de um imóvel muito grande, desnecessariamente. A arquiteta Maria Luísa, especialista em gerontologia, que é o estudo que compreende o processo de envelhecimento humano, diz que apesar das pessoas seguirem no mercado de trabalho mesmo após a aposentadoria, elas têm necessidades diferentes em relação à moradia. Para receber os filhos, para receber visitas, isso está mudando. As pessoas já não têm mais essa necessidade de ter áreas de estar e de refeições muito grandes. É preferível utilizar a estrutura do comércio e dos serviços oferecidos na cidade. Então, acho que é uma tendência natural essa busca de imóveis mais práticos. Por falar em prático, vamos ver como é o apartamento de Norma, que apareceu no início da reportagem. Olha aí, tudo integrado, cozinha, sala de jantar e de TV. Não vamos esquecer da varanda, que tem espaço até para uma rede. Porque hoje a gente precisa morar menor, né? Em um lugar em que você tenha facilidade de acesso e de serviços, que é o caso daqui onde eu moro, e que possa ter uma vizinhança que eventualmente sirva de apoio. Vamos falar então de saúde, problemas da coluna. Quem trabalha várias horas em pé ou mesmo sentado também tem muitas chances de ter esse problema de coluna, como aquelas dores lombares, o desgaste na própria coluna e também nas articulações. Vamos observar mais de perto outras informações a esse respeito de saúde. O Magno atua no comércio há mais de 35 anos, mas ele está afastado há quase um mês do trabalho por causa de dores nas costas. Muita dor nas costas, dor no pescoço, formigamento nas pernas, né? Às vezes é uma inflamação. Profissionais que passam muito tempo em pé, como vendedores, vigilantes e enfermeiros, geralmente sofrem com dores lombares, ou seja, na base da coluna e nas articulações. Já atendentes de call center, motoristas e auxiliares de escritório, que ficam mais sentados, têm mais chances de ter problemas na coluna cervical, que fica na altura do pescoço. Sobrecarga nos músculos, falta de movimentação e postura inadequada são geralmente as maiores causas de dores na coluna, mas que podem ser prevenidas com medidas simples, como, por exemplo, fazer pequenas pausas e alongamentos ao longo do dia de trabalho. Eu sou cirurgião, né? E eu estando operando, por exemplo, muitas vezes eu faço 8, 10, até 12 horas direto em pé. O que a gente faz? A gente acaba revezando. Então algum colega assume minha função, eu descanso um pouco, eu vou tomar uma água, eu vou ao banheiro, retorno, tá? Então acho que aí cabe sempre ao empregador e aos outros colegas estarem dispostos a sempre ir revezando para evitar que uma pessoa sofra mais do que deveria.
Em 2024, o Ministério da Previdência Social concedeu mais de 220 mil auxílios por incapacidade temporária a trabalhadores devido a problemas de coluna. Essa é a primeira causa do ranking de um total de 3 milhões e 400 mil benefícios. Para a gente manter a coluna saudável, que eu acho que aí vale a pena a gente também sempre orientar todo mundo, é a gente manter hábitos de vida saudáveis, atividade física regular, um sono reparador, a gente evitar o fumo, o tabagismo, são as situações que vão manter a coluna mais saudável. Vamos agora também falar de alunos que transformam aprendizado em renda. Isso está acontecendo em Pernambuco e é o projeto Cultura e Costuras. Vamos ver na nossa reportagem da TV Pernambuco. Uma das ruas estreitas do bairro de Brasília Teimosa, na zona sul do Recife, é também um endereço para empreender. Aos 62 anos, a aposentada Rosilda decidiu se aperfeiçoar na costura. Eu me aposentei e queria uma atividade que fosse lucrativa e recreativa ao mesmo tempo por conta do grupo. Durante 3 meses, mulheres com idade acima de 40 anos e pessoas LGBTQIAPN+, se dedicam ao empreendedorismo. Patrícia decidiu aprender a produzir acessórios como brincos e colares. Com o maior prazer que aquela peça que foi criada por mim está lá, né, para as pessoas comprarem, para as pessoas verem, para as pessoas valorizar aquele produto que foi feito por mim. Ponto a ponto, Adriano costura não apenas a possibilidade de empreender, mas também o respeito à orientação sexual dele. Quero costurar mesmo para a cultura, para a dança, para a religião. Então esse é meu conhecimento para isso. Aos poucos, o tecido do tipo jeans e a chita ajudam a moldar as peças e os sonhos de cada um e de cada uma. Aqui eles vão aprender a tirar um molde, a cortar uma roupa. Então, isso é o início do projeto, para nós podermos trabalhar com a costura criativa na cultura popular. Então, vamos trabalhar vestimentas que poderiam inspiradas, né, no maracatu, no coco, no cavalo marinho. Então, todos os figurinos que estão sendo desenvolvidos aqui com eles vão ser baseados nas nossas manifestações culturais. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico hoje aborda a questão do lojista, que é a pessoa responsável por contestação de compra se realizar a transação sem as devidas cautelas. A terceira turma, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que um lojista deve responder por contestações de compras feitas com cartão. Mas vamos entender melhor esse caso para que possamos compreender a aplicação desta lei. Lojista é responsável por contestação de compra se realizar transações sem cautela. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao negar provimento ao recurso especial de uma madeireira que buscava o ressarcimento por fraude sofrida e a responsabilização da credenciadora de cartão de crédito envolvida na operação, o colegiado entendeu que, caso haja falta de cautela por parte do lojista, ele deve responder pelas contestações de compras pagas por meio de cartão. Na origem do caso julgado, a empresa fez uma venda parcelada de mais de R$14 mil, que foi aprovada na mesma data pela credenciadora. Após a entrega da mercadoria, a verdadeira titular do cartão de crédito utilizado na transação contestou a compra e disse que não recebeu nenhum produto. A venda foi cancelada e a empresa ajuizou a ação para responsabilizar a operadora do cartão pela reparação dos prejuízos devido à suposta má prestação do serviço. Mas as primeiras instâncias entenderam que a credenciadora atuou dentro dos limites previstos em contrato e não obteve vantagem financeira com a fraude. Em julgamento de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que o comerciante tem o dever de verificar a veracidade dos dados entre comprador e titular do cartão. Ao STJ, a empresa defendeu a anulação da cláusula contratual que transfere ao estabelecimento comercial todos os riscos do negócio em hipóteses como a do caso. O relator do processo, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, pontuou que a empresa tinha a obrigação de checar se os dados do comprador estavam de acordo com o titular do cartão usado na transação, porém ela não cumpriu a regra pré-definida no instrumento, tendo feito toda a negociação e emitido nota fiscal para a pessoa diversa do real portador do cartão. Com isso, a terceira turma concluiu que a lojista contribuiu para a fraude e que a operadora de cartão não deve ser responsabilizada.
Vamos agora falar então de saúde. O Brasil recebeu mais de 1 milhão de doses da vacina contra a Covid-19. O imunizante é o mais atualizado para as novas cepas do vírus que estão circulando. E a previsão é que já na próxima semana os estados comecem então a receber essas doses. Vamos observar mais detalhes nessas informações desta reportagem. As doses estão armazenadas no centro de distribuição em Guarulhos e serão entregues a todos os estados até a próxima semana. São 1.300.000 doses que chegaram agora, mas o contrato com a Pfizer prevê 60 milhões de doses num prazo de 2 anos. Segundo o Ministério da Saúde, é a vacina mais atualizada disponível contra a Covid. A vacinação é fundamental, especialmente para os grupos de maior risco. Isso porque o vírus ainda continua em circulação no país. Neste ano, até o dia 24 de abril, foram confirmados 177 mil casos de Covid-19 em todo o país e 1.324 mortes. A vacinação é destinada a crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, pessoas acima dos 60 anos de idade, gestantes e diversos outros grupos prioritários, como pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, pessoas com deficiência, comorbidades e em situação de rua, por exemplo. Pessoas de 5 a 59 anos de idade que nunca tomaram nenhuma dose de vacina contra a Covid também podem receber o imunizante. A vacinação, que é a melhor forma de se proteger, é a melhor solução para garantir que a família esteja protegida. A gente sabe que quando tem uma pandemia, as pessoas acabam procurando mais a vacina. Quando tem uma grande redução de casos, como nós estamos vendo nesse momento, grande redução de casos, grande redução de óbitos, as pessoas às vezes baixam a guarda. Não é para baixar a guarda, pelo contrário. Esse é o melhor momento para você estar com a proteção em dia. Vamos falar então do INSS, porque teve mudanças no procurador federal Gilberto Waller Júnior, é o novo presidente do INSS. Inclusive, ele é um servidor de carreira e é especialista em combater a corrupção, que é bastante necessária neste exato momento. A nomeação veio uma semana depois da revelação do esquema de fraude nos contra-cheques de aposentados e pensionistas do INSS. Gilberto Waller Júnior foi escolhido pelo próprio presidente Lula para comandar a autarquia no lugar de Alessandro Stefanuto, exonerado do cargo por conta das fraudes, e também para ajudar a estancar a crise interna na instituição. A escolha levou em consideração o currículo técnico dele. Waller Júnior é especialista em combate à corrupção, formado em ciências jurídicas e sociais e tem experiência no próprio INSS, onde ingressou como procurador em 1998 e atuou como corregedor-geral e subprocurador-geral entre 2001 e 2008. Também foi ouvidor e corregedor-geral da CGU e atualmente ocupava o cargo de corregedor da Procuradoria-Geral Federal da AGU. Os descontos nos pagamentos dos aposentados já foram suspensos e os valores desviados serão devolvidos às vítimas. A suspeita inicial é que 6,3 bilhões de reais tenham sido descontados indevidamente de 2019 a 2024, mas o valor ainda será atualizado pelo governo. E agora vamos falar com você que é aposentado. E aquela pergunta, sabe verificar se teve algum desconto indevido no seu benefício? Bom, acompanhe nessa explicação da matéria aqui através da TV Brasil, onde a gente tem aí com detalhes até a apresentadora mostrando para você como você pode aí utilizar o aplicativo para fazer essa verificação. Primeira coisa, você precisa então acessar o aplicativo ou o site Meu INSS. O login você vai fazer com o seu CPF e a mesma senha usada para acessar o gov.br. Daí sim, clica em extrato de benefício e lá clique então no número do seu benefício. Na próxima tela já vai aparecer então o seu extrato detalhando todas essas movimentações.
Nesse extrato, você vai checar, então, se os descontos que estão lá são mesmo os devidos, que você já conhece, ou se tem alguma coisa que você não reconheceu no seu extrato. Aí sim, viu alguma coisa estranha, não reconheceu o desconto? Vamos para o próximo lado ali. Como suspender, então, essa cobrança, parar de ser cobrado por essa irregularidade. Também no mesmo aplicativo ou site, também o Meu INSS, no mesminho, você vai clicar em Novo Pedido. E aí sim, excluir mensalidade. Dessa forma, você tira essa cobrança, não vai continuar acontecendo. Para excluir essa mensalidade, então, você vai seguir as instruções que o próprio site vai te dando. Agora, não tenho acesso à internet, não posso acessar o aplicativo Meu INSS, nem mesmo o site. Aí você pode ligar para o telefone, a central INSS, que é o número 135. Esse processo, esse extrato é muito importante, inclusive para caso você precise depois pedir o ressarcimento dessas cobranças indevidas no seu INSS. Vamos aí falar de saúde, mas não de doenças, mas sim do detalhe que pela primeira vez as mulheres são a maioria dos médicos brasileiros, 50,9% do total dos profissionais da área médica. Essa é uma das informações do levantamento sobre o perfil dos médicos brasileiros que devem auxiliar na criação de políticas públicas para o setor, inclusive de saúde. Vamos observar. Pacientes com plano de saúde fazem mais cirurgias de remoção do apêndice, retirada da vesícula biliar e correções de hérnias abdominais, proporcionalmente, que os atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Os dados são do estudo Demografia Médica, que analisa o perfil dos médicos brasileiros e vai auxiliar o Ministério da Saúde a criar políticas públicas para o setor. O que o estudo demonstra é que em 2035 o Brasil terá 1.150.000 médicos. Isso significa 5 médicos por 1.000 habitantes. O grande desafio agora é fazer com que essa expansão da oferta de profissionais possa beneficiar a população como um todo, principalmente os serviços do Sistema Único de Saúde. Segundo o levantamento, em dezembro de 2024, o país contava com mais de 353.000 médicos especialistas. Mas o Brasil ainda está abaixo da média de especialistas dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No Brasil, são 59%, enquanto nos países da OCDE são quase 63%. E neste ano, pela primeira vez, as mulheres serão a maioria dos médicos, com 50,9% do total de profissionais. Um aumento de quase 10 pontos percentuais em relação a 2010, quando representavam 41% da população médica. É um sinal de avanço muito importante quando as mulheres passam a ser maioria de um setor que, ao longo de séculos, foi um setor dominado pelos homens. A gente precisa saudar esse avanço e que o fato de ser mulher, do conjunto de responsabilidades que o fato de ser mulher ainda se joga sobre as mulheres do nosso país, não seja um obstáculo para que elas possam progredir na carreira, crescer cada vez mais. Vamos falar de impactos ambientais. Produção voltada à redução justamente dos impactos ambientais está acontecendo no Piauí. E olha só, com o uso de tijolos ecológicos, que é uma alternativa para reduzir os custos e também preservar o meio ambiente. Vamos observar nesta reportagem da TV Antares maiores detalhes sobre esta informação. Aos moldes convencionais de construir, os projetos ainda se utilizam de materiais que são produzidos com grande emissão de poluentes. Mas, por outro lado, sabemos que as novas alternativas para a construção civil, através de projetos sustentáveis, têm gerado uma demanda crescente nos últimos anos. O tijolo ecológico é uma alternativa sustentável para a construção civil. Uma mistura de areia, terra, cimento, argila, resíduos industriais e fibras naturais. Na construção, ele é muito mais ecológico porque usa menos recursos naturais e, na hora da fabricação, emite menos gases poluentes.
Os tijolos ecológicos possuem um sistema de encaixe que facilita a construção, diminui o tempo de obra e reduz os custos com argamassa e outros materiais. Em relação a valores de milheiro, o tijolo ecológico é entre 15% e 25% mais caro o valor do milheiro. Porém, no custo total da obra, você consegue uma economia de até 40% comparado à mesma obra. O tijolo ele já tem por onde você passar hidráulica e elétrica, você reduz 90% o entulho, você reduz 80% o uso de cimento, você reduz 60% o uso de ferro. É um projeto, além de sustentável e inovador, que não tinha ainda no estado do Piauí. Teve aí a ideia de ter algumas linhas de crédito. A empresa de tijolos ecológicos já comercializa produtos para diversas cidades do Piauí, mas também para estados aqui vizinhos, como o Ceará e o Maranhão. Vamos comentar agora sobre um dado estatístico que fala das pessoas em situação de rua aqui no Brasil. Então, o Brasil hoje tem mais de 300 mil pessoas em situação de rua. E justamente uma preocupação para se atender essa população, o governo vai oferecer unidades do Minha Casa Minha Vida e aumentar o número de cozinhas solidárias em todo o país. Vamos observar. Essa cozinha aqui na cidade estrutural, na região administrativa do Distrito Federal, faz mais de 1.000 refeições para pessoas em situação de rua por mês. Um projeto que já existe há 10 anos e que também doa alimentos e oferece banho para quem precisa. A gente começou a fazer um trabalho junto à população em situação de rua para a gente poder escutar, criar um vínculo com a população, escutar a demanda deles e tentar ajudar eles, né? Então a gente conseguiu isso através do banho, que a gente tem um ônibus do banho, principalmente da alimentação. A alimentação é um fator muito importante para a população em situação de rua, não só para alimentar eles, mas para a gente criar um vínculo e entender a história de cada um. Para auxiliar a população em situação de rua, o governo irá criar 8 cozinhas solidárias em 7 estados. Uma iniciativa para enfrentar a fome e reduzir a insegurança alimentar no país. Em cozinhas de aproximadamente 200 refeições, mas é possível aqui a gente ver outras situações, garantir que a gente possa ter aqui uma integração com o modelo do PA, a compra de alimentos dos pequenos agricultores, para garantir esse abastecimento, não é, nas cozinhas solidárias e, é claro, ali também a integração com o Minha Casa Minha Vida. Em outra frente de ajuda aos mais pobres, o governo estabeleceu a reserva obrigatória de 3% das unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida para pessoas em situação de rua em 38 cidades brasileiras. Lucimar viveu 34 anos em situação de rua e hoje trabalha como voluntário na Cozinha Solidária. Mais projetos, mais coisas boas para a galera da rua, porque a galera da rua não precisa só de comida, de alimentos, sim, precisa de roupa, mas precisa também de amor. Vamos falar agora da agricultura urbana, que os espaços em todos os estados praticamente que tem aí prédios, casas em construção, está se perdendo essa questão dos espaços para a agricultura. Então, no Distrito Federal, o projeto dá exemplo de que é possível montar hortas em pequenos pedaços de terra. Esses pequenos pedaços que sabemos que estão cada vez mais difíceis de se achar. E com o crescimento, então, das cidades, a chamada agricultura urbana, que promove tanto o aprendizado quanto a alimentação saudável, isso favorece quem? Aos estudantes. Vamos observar. Quanta coisa cabe em apenas 1 metro quadrado? Na horta desta escola em Brasília cabem muitas variedades vegetais. A gente viu que aqui cabe pelo menos umas 35 plantas. A gente dividiu em 1 metro quadrado em 25 células. Cada célula tem 20 centímetros. Cada célula vai caber pelo menos 2 alfaces, 5 rúculas, 5 rabanetes. Além de aliar o conteúdo de disciplina como as da área de ciências e de matemática, a ideia é também melhorar a alimentação de famílias de baixa renda da própria comunidade escolar. Horta de 1 metro quadrado, né, que pode sustentar uma família inteira por mês de verduras e legumes.
Então isso, pela Organização Mundial de Saúde, supre a carência alimentar dessas famílias. Distante 22 quilômetros dali, no Paranoá, ainda na zona urbana do DF, Juarez também desenvolve uma horta comunitária. A colheita aqui vai para o lanche das crianças no turno oposto ao da escola e também para as refeições em casa. O que eu acho mais legal é que nós planta e nós colhe para levar para casa. Nós comemos também essas verduras. É muito mais do que um lugar de produção de alimentos, é um lugar também de educação alimentar, educação ambiental, porque aqui a gente fala do amor que tem que ter, do cuidado que tem que ter com a terra, cuidado que tem que ter com as plantas, senão elas não crescem. E aprendendo a cuidar das plantas direitinho, eles têm muito mais também, aprendem também a cuidar mais de si, cuidar dos colegas. Vamos agora então falar de saúde e da questão da febre. É uma febre que está preocupando. O estado então do Ceará registrou mais de 500 casos de febre este ano. A doença provoca febre alta e dores de cabeça e também musculares. Vamos observar na reportagem da TV Ceará, uma emissora também da Rede Nacional de Comunicação. Aqui no Ceará existe uma preocupação até grande com a febre Oropouche. A Secretaria da Saúde do Estado já diagnosticou 506 casos até os últimos dias de abril. Esses números, infelizmente, devem aumentar nos próximos dias. 80% dessas infecções aconteceu em um único município no maciço de Baturité, justamente o município que dá nome ao maciço, Baturité. São 403 casos até agora, mas outras regiões serranas, as regiões mais propícias, também registram casos da febre Oropouche. É o caso de Mulungu, Guaramiranga e Aratuba. 3 casos são considerados importados, ou seja, de pessoas que visitaram essas localidades e voltaram para a sua cidade de origem. Aqui em Fortaleza, em Maracanaú, que fica na Grande Fortaleza, e também no município de Quixadá, que fica no Sertão Central. A febre Oropouche não tem vacina e é causada por um vírus transmitido pelo mosquito maruim ou mosquito pólvora, que é encontrado justamente nessas regiões de mata, regiões serranas, regiões próximas a rios. Como é que se previne? Usando camisas de manga longa, calças, usando, claro, repelente e limpando essas áreas, né? Mantendo as áreas limpas também facilita bastante. Se confunde com a virose, tem sintomas muito parecidos: febre, náuseas, vômito e diarreia. Então é preciso buscar a unidade de saúde, sobretudo se você visitou um lugar de serra, né? Um lugar de mata, porque pode ser sim febre Oropouche. Voltamos nessa edição a falar dos anúncios falsos. A Advocacia Geral da União entrou com uma ação na Justiça contra a Meta, empresa responsável pelo Facebook e pelo Instagram. Essas plataformas estão possibilitando a veiculação dos anúncios falsos sobre programas do governo. Observe bem essas informações, que são bastante úteis até para nos orientar e não cairmos em golpes, dando as nossas informações pessoais. Mais de 1.700 anúncios enganosos foram veiculados no Facebook e no Instagram usando marcas de órgãos governamentais e até vídeos de figuras públicas manipulados com inteligência artificial. A maioria das publicações prometia dinheiro fácil, como saques de valores inexistentes mediante o pagamento de uma taxa, e induzia o internauta ao roubo de dados pessoais. A AGU agora pede a condenação da Meta por danos morais coletivos e o ressarcimento de valores ganhos com os anúncios. A primeira situação é que a empresa devolva esses valores, né, seja condenada em primeiro lugar a restituir esse enriquecimento ilícito. Porque assim como ocorreria num jornal ou numa revista, né, se houvesse um anúncio na primeira capa de um jornal, numa revista, com um golpe, uma fraude, não haveria qualquer discussão em relação a essa ilicitude. O levantamento feito pela UFRJ mostrou que muitos anúncios ainda estavam ativos em abril. A AGU afirma que os golpes eram grosseiros e facilmente detectáveis pela empresa, mas que a Meta falhou em sua responsabilidade de verificação. Esses anúncios, geralmente, eles se aproveitam, digamos, de uma situação de momento, né? Por exemplo, agora nós estamos em um momento de imposto de renda. Naquele momento lá havia um debate em relação ao próprio PIX, aqueles anteriormente os valores a receber do Banco Central, né? Muitas pessoas, se eu
será que eu tenho valor a receber? Será que eu não tenho? Quanto que é? Então as pessoas eventualmente têm um contato com o anúncio, não percebem que aquela marca ali é similar ao do governo e entendem que é um produto oficial, quando na verdade é um serviço, é uma arapuca, digamos, uma isca, para uma fraude. A ação também cobra que a Meta adote padrões de segurança similares aos já implementados em outros países. O que a gente imagina é que poderia, por exemplo, ter uma forma de identificar mais facilmente, como nesse caso, símbolos relacionados ao governo federal. Então, de certa forma, algo que, se não bloqueasse, pelo menos lançasse para uma certa quantidade de revisões para verificar se quem está subindo aquele anúncio com aquele símbolo é efetivamente uma pessoa autorizada a utilizá-lo. Nós fizemos contato com a Meta, mas a empresa informou que não vai se manifestar sobre esse assunto. E por falar nessa questão de fraudes, né, em vez de falarmos de turismo, vamos falar que, de acordo com a Federação de Hotéis e Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, golpes e fraudes causam prejuízo no total de 100 bilhões de reais nos consumidores brasileiros que têm buscado esse tipo de serviço. Isso aconteceu no ano passado. Vamos observar com mais detalhes essas informações. Golpes e mais golpes. Falsificações de alimentos e bebidas, como azeite, tabaco e bebidas alcoólicas. Reservas de hotéis adquiridas pela internet que não existem na prática. Serviços de buffet que não entregam a festa combinada. Segundo a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares de São Paulo, fraudes e golpes têm causado prejuízos bilionários. As vítimas são consumidores e estabelecimentos comerciais de todo o país, que deixam de vender produtos e serviços. O setor estima uma perda de 100 bilhões de reais em todo o país no ano passado. Somente em São Paulo, o prejuízo é de 25 bilhões de reais. Para não cair em golpes, é preciso ficar atento. Não efetuar compras que não sejam em sites verificados ou empresas conhecidas. Ele pode entrar em contato com as empresas, verificar nos sites aí de Reclame Aqui, no Procon, né, se há reclamações contra essas empresas antes de efetuar a sua compra, não é? Estar bem atento a esse processo, com uma forte verificação antes de efetuar a sua compra. Vamos agora também falar da imprensa. A liberdade de imprensa no Brasil melhorou e piorou nos Estados Unidos com a presença de Donald Trump e também na Argentina, de Javier Milei. É o que mostra um levantamento feito em 180 países. Vamos observar. O Brasil subiu 47 posições no quesito liberdade de imprensa, segundo dados divulgados hoje pela ONG Repórteres Sem Fronteiras. Em 2022, o Brasil estava na posição de número 63. A liberdade de imprensa é definida a partir de como os jornalistas podem buscar dados para produzir suas matérias, além de divulgar informações de maneira isenta de ingerências políticas, econômicas, legais e sociais. Segundo o estudo, o Brasil está entre os poucos países que melhoraram seu indicador em 2024. 6 em cada 10 países caíram no ranking. Pela primeira vez na história da pesquisa, as condições para o jornalismo são consideradas ruins em metade dos países do mundo e satisfatórias em menos de 1 em cada 4. Vale destacar que a Argentina ocupa hoje a posição de número 87 entre os 180 países analisados. Isso mostra claramente que houve um retrocesso pelas tendências do governo de Javier Milei. O Peru também apresentou uma posição preocupante, a de número 130, que significa, de acordo com a sondagem, que a liberdade de imprensa entrou em colapso, com uma queda de 50 posições desde 2022. Já os Estados Unidos de Donald Trump caíram para o número 57, um resultado que demonstra a marginalização da imprensa e da redução do apoio à mídia independente. Vamos falar agora de
acontecimentos aqui, ou eventos que tivemos no Brasil. Um dos maiores eventos de tecnologia e inovação da América Latina terminou no dia 30 de abril, lá no Rio de Janeiro. O encontro reuniu aproximadamente 35 mil pessoas em mais de 100 mil países diferentes. Vamos observar com mais detalhes esta informação. Inovação e inclusão digital, aliadas à inteligência artificial, são alguns dos conceitos debatidos durante a edição do Web Summit, que terminou hoje no Rio de Janeiro. O evento contou com cerca de 1.400 startups e 35 mil visitantes de mais de 100 países. E este ano o crescimento que nós vimos acontecer, que também já tinha acontecido em Lisboa e nos outros eventos aqui no Rio, vimos acontecer aqui no Rio, mostra aqui uma tendência muito grande nas startups a participar aqui no evento, à procura de mais oportunidades, de mais investimento. E os investidores a participarem também cada vez mais à procura de quais vão ser aquelas startups que realmente vão dar cartas no mundo na área da tecnologia. O evento é uma oportunidade para pequenas empresas, às vezes de uma única pessoa, entrarem em contato direto com possíveis investidores. A gente veio no ano passado também, mas a gente acredita que esse ano foi mais produtivo. Inclusive, a gente já saiu daqui com 2 negócios fechados e várias outras conversas importantes. O domínio e a democratização das tecnologias vão além da dimensão econômica e têm um caráter social, de incluir parcelas da população que hoje estão à margem do sistema. Quando a gente tem, por exemplo, esgoto a céu aberto em vários lugares dentro das comunidades, a gente tem problemas sociais do cotidiano que fazem parte da nossa vida, a tecnologia pode nos ajudar a mapear, a identificar quais são esses problemas e isso ser levado para o poder público, virar uma política pública para a transformação social desses territórios. Um acordo assinado neste ano prevê que o Web Summit seja realizado no Rio até 2030. Vamos agora falar então da língua portuguesa, palavras que têm origem no Tupi-Guarani. E lá no Rio Grande do Sul, crianças estão aprendendo um pouquinho do idioma indígena e ainda ganhando uma ajudinha nesta alfabetização. Tudo ao mesmo tempo. E a equipe, inclusive, da TVE do Rio Grande do Sul foi conhecer esse projeto em uma escola pública da região metropolitana de Porto Alegre. Vamos observar. Essa aqui, o que é? Abacaxi. Gosta de abacaxi? Uhum. Sabia que abacaxi vem do tupi ibacati, que significa fruta cheirosa? Pois essa e outras diversas palavras da língua portuguesa têm origem no idioma indígena. Com o objetivo de valorizar esse patrimônio cultural, foi criado o projeto Proseando em Tupi, um jogo que serve de ferramenta na alfabetização de crianças dos primeiros anos escolares. É um tabuleiro, e aí cada um escolhe a sua pecinha, que são 3 jogadores, e aí eu coloquei o quarto para apresentar o jogo. Aí joga o dadinho, conforme o número, vai pulando as casinhas. Se cai na casinha branca, aí eles têm que ficar parado, passa a vez. Se cai na casinha verde, eles pegam uma cartinha verde, lê a pergunta e responde. E a cartinha de vermelha é desenho, que daí já é para aqueles que não estão alfabetizados. E daí eles vão olhar a imagem e vão tentar descobrir qual é o nome daquela imagem. Diga uma palavra que seja de origem tupi. Piracanjuba, aipim. Desenvolvido com recursos da Lei Paulo Gustavo, o jogo foi distribuído para 10 escolas da rede estadual em Viamão. Mas não foi apenas para os alunos que a brincadeira trouxe desafios. Porque a gente ainda peca com isso, né, de não saber muito a língua tupi. Mas aí, e até quando a gente observou assim, imagens e palavras que tinham português, que eram tupi, que tu nem imaginava. Aí tu olhava, não, mas isso aqui não é. E realmente eram palavras tupi
que a gente usa dia a dia no português e nem imaginava. O jogo ainda conta com recursos de acessibilidade e também pode ser aplicado em áreas como educação artística e ciências da natureza, além de estimular o raciocínio matemático. É muito legal esse jogo. É o primeiro jogo que eu já amei. Muito bem, vamos falar agora de Caixa Cultural. Já estão abertas as inscrições da seleção Caixa Cultural, o edital de ocupação dos espaços culturais do banco, que é a Caixa Econômica, que vai investir nada menos que 120 milhões de reais. Na seleção do projeto, que irá compor a agenda de suas 8 unidades. Vamos observar com mais detalhes. Os interessados em exibir programação artística nas 8 unidades culturais da Caixa têm até o dia 13 de junho para apresentar projetos. No total, serão investidos 120 milhões de reais na seleção de propostas que vão compor a agenda cultural da Caixa 2026-2027. Quem quiser se candidatar ao processo pode acessar o site seleçãocaixacultural.com.br. Só podem participar dessa seleção pública pessoas jurídicas e microempreendedores individuais que trabalham diretamente com atividades culturais. O programa de ocupação dos espaços da Caixa Cultural contempla diversas linguagens artísticas e mantém o compromisso do banco com a valorização e a difusão da arte. Serão aceitas propostas nos segmentos de artes visuais, cinema, dança, música, teatro e vivências. A Caixa Cultural conta com unidades nas cidades de Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A novidade desta edição é a inclusão do edital da cidade de Belém, que terá sua unidade inaugurada em outubro de 2025 como parte das ações do banco na COP30. Atenção, cantores de todo o Brasil. Venha cantar e mostrar todo o seu talento para o Brasil e o mundo. No programa Luar Sertanejo, com Dirce Mariani. Liga, fala com Dirce Mariano, fala com o Luiz Carlos e venha participar. É muito gostoso e é muito bom estar aqui. Muita música, boa prosa e o melhor para você. Ligue agora pelo WhatsApp, código de área 44 99951 2523. Lembrar que também o Palhão Artesanatos, ele está há mais de 57 anos na rua Oiapoque, hoje em novo endereço, e atendendo você. Ele tem lá a linha de produtos que envolve a matéria-prima e também produtos para a decoração de sua casa. Falando em decoração, você encontra lá as esteiras, todos os tipos. Tem lá também, além das esteiras, bolsas, chapéus. Você vai encontrar cestas de bime, bambu, cesta em palha, uma linha completa. E olha, todos os tipos de cash pool. Você que busca cash pool na palha da taboa, milho, na palha também da carnaúba e todos os tipos de esteiras. Em carnaúba, sisal, taboa, de junco, seda do buriti e também aquele trançado branco. Tapetes, caixas para presentes. Está chegando aí a época de festa, Natal. Ele tem lá para você. E olha, cesto para roupas, também para você que tem padaria, para pães, para supermercados, uma linha completa. São mais de 4.000 itens diferentes para bem atender. Está localizado, como dissemos, na rua Oiapoque, ali na Rangel Pestana, né? Através da Rangel Pestana, a rua Oiapoque, perto ali do viaduto gasômetro, né? E você que quer fazer negócio através do WhatsApp 95265-8255, tem também o 8256 e o 8258. Lembrando que além do atendimento, você tem orientações e você faz tudo isso através do WhatsApp, porque o Palhão Artesanatos é mais de 57 anos com tradição e atendimento diferenciado a você. E vamos agora falar de cinema, né? Porque estreou nos cinemas o filme Homem com H, que conta a trajetória da rebeldia, também a criatividade e o sucesso de Ney Matogrosso. Hoje ele tem 83 anos, cantor que se tornou um dos maiores ícones da música brasileira.
com aquela canção Eu Sou Latino, né? Vamos observar mais detalhes. Eu sou latino. Fatos e passagens da vida do cantor Ney Matogrosso, que nasceu em uma vila militar, ganham vida nas telonas de todo o Brasil. O filme Homem com H, do premiado diretor Esmir Filho, mostra como a personalidade autêntica de Ney se reflete em sua obra. Desde a formação do trio Secos e Molhados até o auge da sua carreira solo, com hits que reverberam por gerações. E para revisitar a vida e obra de Ney Matogrosso, Esmir Filho foi atrás de cada momento. Trabalhar a história do Ney foi um presente para mim, porque vem de encontro com muitas coisas que eu já venho conversando no audiovisual, né? Que fala de desejo, de corpo, de possibilidade afetiva, de pais e filhos. Foi muito trabalho, né? Eu estive muito presente, eu li 12 roteiros e sempre conversando com Esmir. Ney. Jesuíta Barbosa é quem vive Ney na cinebiografia, um acerto segundo o próprio cantor. Ele andou muito comigo, ele foi muito na minha casa e eu olhava assim, ele estava me prestando atenção, sabe? A atriz Caroline Abras interpreta Yara, amiga de Ney, que apresenta o cantor a Cazuza. Como é que é o nome dele? Cazuza. Um belo dia, Ney e Yara resolvem ir à praia com o Luizinho. E aí Ney tem essa visão, ela fala, ué, quem é esse cara? E aí eu falo, bom, esse é o Cazuza. E aí eles se conhecem e começa essa história de amor. E com toda a sua irreverência, Ney, que encanta sempre nos palcos, surpreende também nas telas. Nenhum artista se faz só no palco, né? Eu acho que é isso que é a graça do filme, é você entender da onde veio esse ímpeto, essa coragem, essa vontade de emanar a liberdade, porque a liberdade não é dada, ela é conquistada. Eu acho que é isso que a gente vê no filme, né? E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias dessa semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do país. Mas antes vamos falar de praia. É uma das opções de lazer mais democráticas do mundo, né? Ela reúne tanto quem gosta de passear ou vai passear, quem gosta de dar seu mergulho também, e até quem vai tirar dali o sustento para a sua família. E no último feriadão prolongado, inclusive, muita gente aproveitou, então, para garantir aquela renda extra. Então vamos acompanhar mais de perto através das reportagens da TV Pernambuco, mais uma emissora da Rede Nacional de Comunicação. É daqui, com a venda de abacaxis na Praia de Boa Viagem, no Recife, que Josuel faz o ganha-pão da família. 30 anos. Eu trabalho aqui em Boa Viagem, na areia, na Praia de Boa Viagem, abacaxi de Boa Viagem, mais doce que tem é de Josuel, aqui na Vida da Praia. Trabalho aqui há 32 anos, tenho uma equipe que trabalha comigo. São eu e mais 3 pessoas. Já o casal Severino e Isanira viu a praia como um espaço para fazer uma renda extra. Tudo começou com a venda de peixes e agora são os espetinhos que geram um pezinho de meia. Para mim é uma alegria estar aqui na Praia de Boa Viagem, todo dia é como se fosse o primeiro dia. Assim como os dias, a geração se renova. Há 4 anos, Delson começou a vender caldeirada. São quase 7 horas por dia de trabalho. A carteira assinada saiu de cena e Delson virou empreendedor. A caldeirada se transformou na principal renda da família. Era como um complemento de renda, mas na verdade depois se tornou uma renda maior do que a de porteiro, principal, isso no caso. Tenho dado conforto para a família e tem sido de bênção, né? Deus tem nos abençoado. Na Praia de Boa Viagem, o comércio de produtos é diversificado. Tem para todos os gostos e bolsos. E vem gente de todo lugar vender aqui. Glauco, por exemplo, é mineiro. Chegou no Recife para trabalhar como gerente de uma marca de bebidas e acabou abrindo um comércio. O quiosque tem 3 anos. Ele começou com 10 mesas, agora ocupa um espaço de quase 40 metros quadrados e assinou a carteira de 8 pessoas. Quando eu resolvi ter o meu próprio negócio, e o negócio ele se paga por si, tirar a pessoa da informalidade e trazer ele para trabalhar de carteira assinada, para mim como empreendedor e para a pessoa que foi contratada, uma vitória. Inclusive eu tenho vários aqui que é a primeira vez que assina a carteira, eu fui começando aos poucos com
com 10 guarda-sóis. Hoje a gente tem 100 guarda-sóis, 480 mesas e 8 funcionários para atender todas as pessoas que vierem aqui. O sol escaldante realmente é a parte que mais incomoda, mais olhar para o mar. Tanto o lazer quanto no trabalho dá uma satisfação. No dia que a gente está mal, a gente está olhando para o mar, fica bem. No dia que a gente está bem, fica melhor ainda. E com essa última informação de praias e alegria, encerramos o Tele Brasil Notícias da semana, agradecendo todo o apoio técnico de nossa equipe de reportagem, também a equipe técnica aqui conosco, e lembrando que você pode acompanhar as informações através aí do @Tele Brasil Notícias, tanto no YouTube como também no Facebook, e mais ainda nós temos também o Facebook A Hora da Notícia. E por aqui, vamos ficando, nos aguardando nos ver na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.